Bom dia, a paz do Senhor a todos, a paz do Senhor a todos que estão me ouvindo, aos meus amigos, aos meus irmãos em Cristo, a todos quanto estiveram ao alcance dessa live. Eu queria fazer com você agora uma reflexão, aonde eu estava aqui agora meditando enquanto estou parado aqui, no livro de Atos, no seu capítulo de número 3. Eu queria fazer essa reflexão com você, como diz o título desta live, né? É uma live rápida. Por que viver de migalhas, se você pode ter de tudo? Atos capítulo 3. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Aí vamos no versículo 3. E ele vendo, presta atenção, ele vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Agora presta bem atenção no versículo 4. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Meus irmãos, essa passagem aqui, ela vai narrar uma história que é a cura de um coxo, né? Aonde ele, todos os dias, os pais dele colocavam ele à porta do templo para pedir esmola, porque ele era coxo de nascença, né? E a Bíblia, ela vai narrar diversas situações de pessoas coxo que, na verdade, no que Jesus mesmo tinha afirmado em uma delas, que eles não eram coxo por causa que o pai ou a mãe tinham pecado. Era para que se manifestasse a glória de Deus na vida deles e a glória de Deus fosse manifestada. Só que aqui em Atos vai narrar essa história que ele todos os dias ele ficava sentado à porta do templo. E a porta onde ele ficava sentado era o ponto principal de entrada. Não tinha outro acesso, tinha que entrar por aquela porta para que tivesse acesso às outras portas dentro do templo, porque o templo ele era dividido em partes. Tinha a parte que era só sacerdotes, outras partes que era de sumos sacerdotes, outra parte só mulheres. Então eram divididos em partes, mas a principal era aquela. E a Bíblia vai narrar que ele ficou na porta, ali para todos que passassem, e ele pedia esmola. E aí eu quero refletir com você. Ninguém vai ficar parado numa porta pedindo esmola se ele sabe que aquele lugar não vai ter lucro. Se você observar moradores de rua, algumas reportagens já foram feitas por pessoas que, como moradores de rua, ele fala assim: eu tiro 3, 4 mil reais por mês pedindo esmola na moeda no farol. Então, quer dizer, ninguém vai procurar algo se aquilo não for lucrativo. E assim a família daquele coxo fez isso com ele, porque ele tirava, com certeza, um valor ali que era estimável, no qual todos os dias ele estava ali. E aí a Bíblia fala que estava vindo Pedro e João. Aí diz que vindo Pedro e João, que eles estavam vindo para o templo, porque todos os dias Pedro ia para o templo na hora nona. Todos os dias eles estavam ali para poder adorar a Deus, para levar uma palavra para o povo dentro do templo. Então todos os dias ele estava ali. Quantos hoje, para ir 2 vezes na semana, acha muito? Quantos hoje, para ir no templo, somente no domingo, ainda tem desculpas? Tá certo, irmão Júnior, mas tem a pandemia, tudo bem, eu reconheço. Mas será que Jesus está se agradando com essa situação? Aí é onde eu quero refletir com você. Será que ele está se agradando daquilo que você está colocando como um empecilho para não estar no templo? Aqui no versículo 3, no versículo 1, Pedro e João subiam juntos ao templo a hora da oração, a hora nona.
Então todos os dias eles iam. Então não tinha desculpa. E aí a Bíblia vai narrar que ele, fitando os olhos neles, ele pegou e pediu uma esmola. Só que aí eu pedi para você frisar. Fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Quer dizer, ele baixou as vistas e pediu a esmola. Me dá uma esmola, pelo amor de Deus. Essa deve ter sido a postura dele. Só que por que ele baixava as vistas? Porque a presença de Deus na sua vida, na minha vida, para muitos, é um brilho tão grande do Espírito Santo que as trevas, ela não tem comunhão com a luz. Então ela não, os olhos dela espiritual não tem força para poder olhar para você, olhar para mim, olhar para nós. Porque o brilho que está do Espírito Santo na nossa vida é um brilho que ele impacta. Aonde tem luz, ele resplandece ainda mais. Aonde é trevas, ele chega para clarear, para dar vida, para iluminar aquele ambiente. E aí a Bíblia vai falar que Pedro e João falou para ele: olha para nós. E a Bíblia vai falar no versículo 5: e olhou para eles esperando receber alguma coisa. E aí quando ele olhou para eles, aí Pedro falou: não temos prata e não temos ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Olha que algo fantástico. Quantas vezes você tem passado por portas aonde muitas vezes no caminho de você ir para o templo, quantas pessoas têm pedido esmola para você? Ah, irmão, mas que tipo de esmola? Esmola necessariamente, a Bíblia fala aqui de dinheiro. Só que tem tantas pessoas que estão pedindo esmola, e essa esmola às vezes é uma oração espiritual, porque muitas vezes, ferido das batalhas, ferido das ofensas, das situações que a vida nos impõe, problema social, problema matrimonial, problema conjugal, problema profissional, problemas nas ruas, problemas com dívidas. São tantas coisas que nos afetam perdão, no decorrer de todo um dia, que muitas vezes nos afastam da presença do Senhor por alguns momentos. E é nesse momento que a gente tem que estar atento. Como que as lutas têm chegado até você? Que tipo de luta tem te afastado da presença do Senhor Jesus? Que tipo de luta tem deixado de levar você para o templo? A Bíblia aqui vai falar que o mendigo, que o coxo estava na porta do templo. A Bíblia vai falar que ele estava pedindo esmola. Quantas pessoas têm pedido esmola para você, ou esperado você passar para ele te pedir uma esmola e você tem ignorado? Ah, irmão Júnior, mas que tipo de esmola? Uma oração, um convite para você entrar. Ele estava na porta, era só falar para ele: entra. Pedro poderia falar para ele: entra, eu não tenho nada, mas entra. Mais abaixo vai falar o que aconteceu, que ele levantou saltando e entrou no templo saltando, feliz. Por quê? Porque a gente viver de migalhas se Deus tem tanto para dar para gente? Por que viver pedindo esmola? Por que viver pedindo algo para os outros se nós somos filhos do dono do ouro e da prata? Se nós somos filhos do dono do mundo? Se nós temos uma herança que não há valor que venha somar, são valores incontáveis. Nós temos um presente no céu, algo fantástico que nos aguarda lá. Por que ficarmos vivendo de migalhas? Por que ficar pedindo tão pouco, se o Deus a que nós servimos, ele pode nos dar muito? A Bíblia vai falar que o diabo está ao nosso derredor, bramando a quem possa tragar. Eu quero deixar para sua reflexão ao final desta mensagem. O inimigo sempre vai ter algo contra você, cada vez que ele vê que a sua vitória está próxima. Cada vez que ele vê que você está perto de vencer, ou que algo vai acontecer onde o nome de Deus vai ser glorificado, tenha sempre na sua mente que ele vai se levantar e vai te colocar um obstáculo para fazer você perder esse momento. Guarda na sua mente, sempre que tiver algo
de Deus na sua vida para entregar para alguém, vai aparecer sempre uma luta. Mas esteja atento, porque a Bíblia vai falar que é orai, olhai, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Quando o diabo sabe que você está perto de entregar a palavra de alguém, para alguém, quando o diabo sabe que você está perto de abençoar alguém, ou quando o diabo sabe que aquilo que você tem vai impactar em alguém que ainda é servo dele, ele vai fazer tudo para te atrapalhar. Então, esteja sempre atento. Por onde você passar, que todo o ambiente que você entrar seja como se fosse o templo. Se você adentrar na porta da sua empresa, preste sempre atenção, que sempre vai ter um coxo precisando de uma esmola. E por que você dá aquela esmola para ele? Jesus te ama, se você pode dar algo para ele, dar libertação para ele. Então, eu profetizo hoje na sua vida, como profeta de Cristo, que a sua boca seja a boca de bênção, que as suas palavras sejam palavras que venham sair da sua boca para abençoar o seu próximo, e que o seu dia seja tão próspero quanto a vontade de Deus de te usar dia após dia. Amém? Eu deixo essa palavra, essa reflexão para o seu coração, na paz do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a todos quantos estiveram nesta live. E peço a você, compartilhe, passe essa palavra para alguém. Não é muito grande, é curta, mas é uma reflexão que pode causar um estrago muito grande no inferno. E pode ser uma vitória muito grande para o reino. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor.